Então, gente, a gente está tentando adequar aqui a entrada das pessoas, mas a gente também não pode atrasar muito, porque hoje tem muitos assuntos para a gente abordar. Então, eu já vou dar início ao nosso seminário São Cosme e São Damião em Foco, passando a palavra para a nossa diretora iniciática, reverenda Adoritius Rosema, que vai fazer uma breve exposição do motivo da nossa reunião aqui hoje, nesse segundo dia de seminário virtual, hoje, dia 27 de setembro de 2020. Boa noite, Adoritius. Boa noite a todos. Bem, mais uma vez, buscando nos mantermos em correntes de forças e estarmos conectados à corrente da pureza universal e obtermos alimento e extensão espiritual que as forças de São Cosme e São Damião e de Ângelos nos ajudem nesta conexão e que Sua Santidade Ana Maria, chefe dos iniciados de Estrela d'Alva, permita a distribuição do alimento sacerdotal entre todos nós. Hoje é o dia de homenagearmos Reverendíssima Mariilda pelos seus 110 anos de nascimento. A mudança da data de comemoração deve-se a quando o missionário encarna na Terra, traz o seu corpo físico são. Dependendo do trabalho de encaminhamento e a quem tem que encaminhar, poderá sofrer. Reverendíssima, pelo seu grande amor a seus filhos de Estrela d'Alva, sofreu muito e abateu no seu físico para o nosso encaminhamento. Verificou-se com isso o resultado da lei de causa e efeito, simbolizado por uma balança. Quanto maior as maldades contra ela, a bondade resplandecia de sua mente e coração imaculado. Foi gerado no reino da pureza uma criancinha de 3 anos, um anjo a mais que surgiu no céu. Essa criança está junto aos arcanjos e se recusa homenagens em 3 de setembro para a comemoração do nascimento de Reverendíssima Mariilda. Devido a isso, na cerimônia de São Cosme e São Damião, fazemos nossas homenagens e presenteamos pessoas carentes com alimentos e as crianças com brinquedos. Este era o sonho, o desejo de Reverendíssima Mariilda para a comemoração do seu aniversário. Este ano atípico, que não tivemos a cerimônia, fizemos uma enorme distribuição, a maior dos últimos anos. Claro que com a ajuda e empenho de todos. Que ela tenha recebido, em forma de amor, o nosso trabalho. E agora eu vou convidar o senhor presidente, o irmão Flávio, para falar de novo mais um pouquinho sobre essa nossa distribuição. Boa noite a todos. Como a reverenda Adoritius já colocou, hoje realmente foi uma das maiores distribuições da história da Irmandade. Hoje foram 125 famílias agraciadas com cestas básicas, material de limpeza, brinquedos. Ontem também nós tivemos uma grande distribuição no Templo do Sol, foram 96 famílias agraciadas. Então, acho que realmente o objetivo do trabalho de Hilda, que foi esse legado, de que ajudemos o próximo sempre, foi atingido nesse ano, graças, obviamente, à contribuição de todos. E a gente espera, no Natal, que também é um outro trabalho importantíssimo do nosso calendário IED, que faz parte do nosso ritual, a gente consiga também repetir esse trabalho. As famílias já foram todas cadastradas, com vários dados importantes para a questão da assistência social, e isso foi muito importante porque para as próximas distribuições isso facilita o contato, Então, assim, não tem que ir em lugar nenhum distribuir cartão, fica realmente bem mais fácil a logística da distribuição. Então, aqui no dia de hoje eu só posso render hosanas ao missionário Reverendíssima Mariilda e agradecer a oportunidade de estar conduzindo administrativamente a sua obra nesse período e a possibilidade de fazer esse trabalho. Então,
Muito obrigado, reverendíssima, por a oportunidade que a senhora me deu desse trabalho no dia de hoje. Obrigado pela oportunidade de falar também, Gustavo. Eu estava com o microfone fechado falando. Eu estava falando que eu queria registrar a presença do reverendo dedicado à Sua Santidade Mali, foi um dos primeiros dedicados, Sérgio Rangel, que é diretor espiritual do Templo Filhos de Sua Santidade Deus ao Lunar, em São Paulo, que está aqui presente com a gente na live. E quando ele quiser, assim que ele tiver alguma coisa para colocar, fica à vontade para participar da forma que desejar. Mas nesse momento que nós estamos homenageando a Reverendíssima, né, está aberto para as demais autoridades aqui presentes, se desejarem colocar alguma palavra de homenagem a ela, para a gente seguir com... Ah, sim, vou abrir aqui. Olha, eu tô seguindo o seu roteiro, que me enviaram. Isso. Então, na hora, você me avisa. Tá bem. Ok? Perfeito. Então, agora, na sequência, em homenagem à Reverendíssima Malilda, nós vamos apresentar esse número artístico que foi dançado pela Mocidade Ed Gabriela Cunha, do Templo Espiritual Filhos de Deus ao Lunar, em Brasília. Ela é neta da reverenda Sônia e bisneta do reverendo Yutio Eliésio, que foi o fundador do templo em Brasília. Então, homenageando a Reverendíssima Malilda nessa noite, com vocês, a bailarina Gabriela. E agora eu vou convidar a reverenda Sônia Beatriz a se juntar a nós nessa homenagem. Esse acróstico aqui foi feito por ela e eu vou convidar ela para que ela divida com a gente um pouco de poesia em homenagem à Reverendíssima Malilda. Hilda Roxo, mulher iluminada pelos reflexos do sol, de onde vem sua energia. Literata envolvida pela musicalidade da poesia, doadora de sentimentos nobres e intensos, amante ardorosa, amiga fiel, audaciosa, reflexo de cores energizantes e calmantes, oriente a encaminhar o seu retorno. Elegante nos gestos e refinada nos trajes, seu bom gosto era uma de suas marcas. Sempre perfumada, tal as flores do seu jardim de Alá. Por onde passava, deixava o vestígio de sua presença. Dona de lindas mãos, retratadas em alguns quadros, suaves e talentosas, acariciaram dezenas, centenas, milhares talvez de pessoas, todos muito carentes de tudo. Usou-as também, deslizando com talento as sonoras cordas do seu violão,
que vibraram canções melodiosas oriundas de seu grande talento. Com elas, escreveu letras bem estruturadas, criando versos adocicados que tanto enternecem até hoje o seu fiel leitor. Preocupada com a posição da mulher na sociedade, escreveu livros a ela dedicados, orientando-a, aconselhando-a para que ela pudesse se valorizar, se respeitar e se amar em uma época em que o homem era o todo-poderoso no lar e fora dele. Criou e amou filhos que ela não gerou. Em sua vida sentimental, doou-se intensamente a dois grandes amores, como podemos ler em seus poemas. Setembro, mês da primavera, estação das flores, que já coloram em nossas cidades de matizes variados. Mês em que Hilda nasceu e durante o qual nós e Ed, seus filhos eternos, a homenageamos singelamente, mas com o coração a pulsar forte. Encerro minha fala lendo para todos um pequeno texto de sua autoria, rendendo hosanas à deusa do amor, a nossa deusa solar. Vamos, mulher, coragem, no lar, no trabalho, na sociedade, faça o homem compreender que ele é indispensável ao seu coração, porque o ama, mas ao seu estômago, seu caráter, seu raciocínio, você se bastará. Não o faça sentir-se indispensável, nem você se faça necessária. Respeite-o e aperte-lhe as mãos como criatura que não se sente superior nem inferior, mas que vivem em harmonia. Que assim seja. Muito obrigado pelas palavras, reverenda. A reverenda também escreveu: Hilda, sensível poetisa, iluminou seus textos com letras cintilantes e sutis. Dedicou-se aos seus amores, abrindo sua doce alma. Repleta de fortes sentimentos, orquestra de sonoras melodias, xodó dos seus filhos e Edes, oriente do plano 6 retorno. Muito obrigada, então, Gustavo. Da reverenda Sônia Beatriz. E eu também recebi, falando em Sônia, recebi da reverenda Sônia de Brasília, avó da bailarina Gabriela, uma breve mensagem que eu vou tocar para vocês a partir de agora. Homenagem a Mali. Neste momento, pense em você, Mali. E então, quisera me transformar em vento. E se assim fosse, chegaria agorinha mesmo, com a brisa fresca da manhã. E tocaria de leve na sua janelinha do espaço. E, se você me escutasse e me permitisse entrar, em você, Mali, eu me enroscaria, quase sem a tocar. Roçaria seus cabelos, sopraria de mansinho o seu ouvido, beijaria sua face e embalaria no meu carinho, no meu jeitinho, no meu bem pertinho. Mas eu não sou o vento, agora só sou pensamento. Estou pensando em você, Mali, e se abrir sua janelinha do espaço, eu estarei chegando aí, agora, neste momento, em pensamento, no vento. Dedicada à sua santidade Mali, reverenda Sônia Maria Moura. Emocionante, né? Bom, seguindo aqui o meu roteiro, vamos lá. Agora nós temos... Queria mais uma vez perguntar ao reverendo Sérgio se ele quer colocar alguma coisa nesse momento, porque já vamos agora seguir para a homenagem à deusa Ramiz, que foi uma introdução que a gente fez de última hora, porque deusa Ramiz, a chefe da maçonaria feminina Ed, é também homenageada nesse dia 27. Mas antes da gente passar para o assunto deusa Ramiz, eu queria saber se o reverendo Sérgio quer falar alguma coisa sobre reverendíssima Malihilda. Salve a todos. Quando você une as lives Rio, São Paulo, observa, alguns conheceram, outros não. Ontem, na nossa live, eu tentei levar todo mundo para a cerimônia.
Por quê? Porque era maneira de relembrar para todos a força de Estrela d'Alva, a força do missionário, a grandeza do seu trabalho. Isso é refletido pelos poemas, até agora, o balé, pela mensagem que as pessoas escreveram. E hoje, São Paulo tem muitas pessoas que não a conheceram, mas a reverenciam. Então, o missionário foi de uma grandeza enorme, um trabalho que, se a gente ficar falando para uma pessoa descrente, vai achar que não era real. E era. Ela fez de cada um de nós um milagre e nos deu a responsabilidade de trazer outros milagres. Eu vejo a Reverendíssima como mãe, amiga, antes de colocá-la como chefe. Tive a oportunidade de observar várias situações em que ela, desprezando a sua saúde, fazia grandes trabalhos. Então, tem no nosso ritual essa obrigatoriedade, não bem obrigatoriedade, informação que faça homenagem a ela. Porque, ao mesmo tempo, de acordo com foi lido pelo programa de Código Damião, a ingratidão também era forte. E só uma pessoa com muita luz para fazer esse trabalho, dominando essas vibrações que estiveram sempre na formação da IED. Aqueles que a conheceram, que possam renovar, falar, escrever. Aqueles que não a conheceram, possam ter certeza que tudo aquilo que vocês ouvirem, lerem, é verdadeiramente a verdade. Benedíssima foi uma grande mulher, um grande chefe, fixou uma grande obra, que possa, cada vez que eu ouço qualquer pessoa falar com mais formação sobre os ensinamentos ou não, eu sinto que há um dedo da força do missionário, um interesse em se aprofundar mais ainda naquilo que ela foi. Que nesse dia 27, os IEDs possam serem alimentados, que a força de Hilda possa abençoar e que nós também façamos um pacto de realmente fixar no ritual, tentar entendê-lo, entender as aulas, para que essa legião que forma a grande nação IED possa cada vez mais se fortificar. Claro que nós somos só o início, a obra tem muito tempo pela frente, e eu espero que cada um de nós crie essa base para que outros, distantes da figura do missionário, da sua força, possam ter certeza que pela terra passou uma mulher especial do seu tempo e do futuro. Hosanas nós, os felizardos, que estamos na obra. Hosanas a nós, que temos a oportunidade, nesse momento, de estar juntos, falando do missionário. Eu creio que quando você fala, na minha opinião, tem essa força de você alimentar todos. Que possam todos ser alimentados pelas nossas palavras, pelo nosso trabalho, e que possam se comprometer a formar conosco o grande batalhão de Estrela d'Alva, para que, no futuro, outras pessoas tenham uma oportunidade mais fácil, mais leve, de admirar esse grande trabalho que se chama IED. Hosanas a todos, salve o vosso trabalho, prazer em vê-los. Eu só vou fazer uma deixa agora. A Sônia é a filha de Brasília, né?
se ela aparecesse, que há quanto tempo que eu não a vejo, porque é nessa hora que a gente vê todo mundo, né? Sabe por quê? Não é só para a ver, para a gente mexer com a vaidade dela, mas para que todos vejam que espalhado nesses 3 lugares existem grandes pessoas, mas é um prazer vê-la. Prazer é todo meu. Foi muito satisfeito saber que o senhor queria me ver. Porque sabe o que é? Nós aqui falamos, olha, Brasília, lá está fulano de tal. E aí? É preciso Brasília existe, né? Não, existe Irmandade também. Mas é que nessa está tendo a oportunidade de todo mundo lhe conhecer. Entendeu? Tá. E entender a força que nós temos aí. Salve o seu trabalho, hein? Muito obrigada. Nada. Não, mas só queria falar uma coisa rápida. Por isso que eu pedi a presença dela. Quando eu fui indicado para ser diretor espiritual, eu fiz um roteiro, eu fiz várias viagens, Rio, Brasília. Em Brasília, o Eliésio apareceu lá e me deu uma maior força. Me deu um monte de informação. Então, eu devo isso muito a Brasília. Não, fica à vontade para participar o quanto quiser, Sérgio. É uma coisa muito boa ter todos aqui hoje presentes nessa live em homenagem a São Cosme e Damião, mas, sobretudo, comemorando 110 anos de Reverendíssima Malíilda. Um centenário e um decenário juntos. Para fechar o bloco de homenagens à Reverendíssima Malíilda, a reverenda Alice Caminha, que é dirigente da oração dominical no Templo do Sol e suprema conselheira também, e dirigente desse trimestre. No mês de setembro, rendemos homenagens à mulher Hilda Roxo, escritora, poetisa e jornalista. Falar sobre Hilda Roxo não é uma das missões mais fáceis, pois é a nossa missionária. Para nós, os IEDs, será sempre a nossa chefe, a nossa mentora espiritual, a nossa presidente perpétua. Hilda de Carvalho Betty, a mulher que conhecemos como Hilda Roxo, nasceu em Valença, estado do Rio de Janeiro, indo para o Distrito Federal ainda menina, que naquela época era o Rio de Janeiro capital. Começou a trabalhar muito cedo. Hilda formou-se em jornalismo e também era escritora e poetisa, atividades que exerceu desde muito jovem. Compôs mais de 220 letras e músicas, e também vários romances, tais como Ânsia, Mulheres Sozinhas, Maria do Céu, Amigas, Anjos Soltos no Jardim da Terra, e dentre outros livros de contos e livros espirituais. Seus livros são voltados para o amor como essência. Descreve neles a forma que algumas mulheres lidam com estes conflitos internos e como o mundo vê isso. Como jornalista, pesquisou o mundo de uma forma espiritualizada, fez algumas peças teatrais, enfim, foi uma mulher digna de se render aos anos. Para terminar essa breve homenagem, lerei um trecho do livro Anjos Soltos no Jardim da Terra. Olhar uma criança é ver o começo da estrada e pensar: se eu entrasse de novo no portão da vida, entraria mais firme, olharia mais as flores, cuidaria dos pássaros e guardaria cada vez mais a minha inocência, candura, sutileza, elevação de sentimentos, não permitindo que enlodassem o meu corpinho frágil e minha alma tentassem desabotar. Hosanas à mulher Hilda Roxo. Hosanas à reverendíssima Malíilda. Hosanas. Bom, agradeço. E agora sim, Reverenda Ilva, uma honra tê-la aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. Que prazer em vê-los vocês aí. Eu vou falar sobre a deusa Ramis. Deusa Ramis, fazendo parte da trindade da maçonaria feminina, é o pilar do mental e do físico para haver o equilíbrio do feminino. Sendo que a parte psíquica equilibra a espiritualidade, dando sensibilidade à mulher. Pois nós, pertencentes à maçonaria feminina IED, lidamos com o sentimento, a bondade, o amor e o companheirismo. Deusa Ramis fica muito satisfeita quando conseguimos fazer o trabalho da aula
da espiral evolutiva. Pois é daí que vem o equilíbrio e a sensibilidade de todas as mulheres. O psíquico é o pilar da mente e do físico, equilibrando as vibrações. Osanas, a deusa Ramis, neste dia de emanação de forças. Osanas. Eu falei pouco, né? Mas eu acho que eu disse tudo. Falou pouco, mas falou bonito, como dizem por aí. Muito obrigado pela sua participação. E, mais uma vez, Osanas, a deusa Ramis, chefe da maçonaria feminina IED. E aí, nós vamos agora retomar o assunto São Cosme e São Damião na IED. Ontem nós tratamos desse assunto na nossa live sobre o panorama exotérico. E agora a gente vai ter uma abordagem diferente, que a reverenda Sheila vai explicar qual é essa diferença. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar agradecendo mais uma vez ao Diretório de Imprensa e Comunicação pelo convite. E é uma honra para mim poder falar um pouquinho sobre esse tema. Obviamente que a gente não está aqui para dar aula nenhuma, nós estamos numa live. A live tem acesso a qualquer pessoa, pode assistir nesse momento, a gente não tem controle nem domínio sobre isso. E isso é muito importante da gente dizer. Nós não estamos aqui para dar aula de nenhum assunto que seja de nossos cursos, principalmente isso, não tem aula de nosso curso, não tem aula desdobrada de nenhum assunto que seja pertinente aos nossos cursos. E falar também do meu agradecimento à Gabriela, que fez esse balé maravilhoso, que tocou, a vontade que tinha que não acabasse nunca, que a gente ficasse assistindo de novo, de novo, de novo. Muito obrigada, Gabriela, por você ter tido essa sensibilidade de bailarina ligada à força de Sua Santidade Mali. Foi lindo, foi muito importante a gente assistir isso no dia de hoje. E aí a encomenda para mim foi falar de Cosme e Damião na parte esotérica, né? E para isso, como eu disse, tem várias pessoas que são da Irmandade e outras que não são da Irmandade. Várias pessoas que assistem às nossas programações. E é importante esclarecer, né, que ontem a gente falou do que é exotérico e o que significa exotérico. Exotérico sou eu, matéria, que estou neste mundo e a minha relação com tudo isso. Minha relação com as naturezas e com aquilo que me cerca. A parte esotérica está relacionada a algo de dentro para fora, e não como na parte exotérica, que é de fora para dentro. Na realidade, a parte esotérica tem a ver com o nosso espírito e a sua relação com aquilo que é superior, com as forças supremas, forças positivas. A parte exotérica, não. Sou eu, matéria, e a minha relação com o mundo em que eu estou botando meus pés, onde eu piso. É a minha relação com a sociedade, com a família, com tudo isso. A parte esotérica, não. É o meu espírito, eu e meu espírito, e a minha relação com o superior. Entendido isso, essa é a encomenda. Falar de Cosme e Damião neste trabalho esotérico. Então, é importante que a gente busque o entendimento, como o reverendo Sérgio bem colocou. Nós temos todo um material para estudar. Porém, esse material em relação a Cosme e Damião é muito pouco. A gente quase nada tem. Então, eu fui fazer uma leitura rápida, e nem adianta a gente prestar muita atenção nas aulas que servem de ponto de apoio à nossa cerimônia, porque muitas vezes as aulas, como são para o coletivo, uma cerimônia para o coletivo, e tem outras interferências envolvidas na realização de uma cerimônia.
Mas eu não quero também, como não é minha intenção, esgotar esse assunto aqui, é apenas um sopro inicial para despertar em todos que são alunos da Escola de São Paulo, da Escola do Rio, da Escola de Brasília, para que procurem estudar mais sobre esse tema. Então, uma pincelada inicial. Não tem nada aqui de bandeja, não, tá? Ativa não é nada disso. Então, vamos lá. A aula que mais me chama a atenção em relação a Cosme e Damião é uma aula esotérica, que nós estamos falando da parte esotérica, que se chama Brasões. É a 5ª aula esotérica, é uma aula de um poder gigante, que não cabe aqui a gente comentar, mas é uma aula que não serve para nenhum de nós. Não é uma aula para nós. É uma aula para a Irmandade. E só IEDs, reverendos IEDs, é que podem traçar os brasões separadamente. Entendam o que eu estou falando. Traçar a aula é uma coisa. Traçar os brasões separados é outro serviço. E só reverendos IEDs podem traçar. Existe dentro da 5ª aula esotérica o brasão de Cosme e Damião, que é lindo e é maravilhoso mesmo. E se a gente parar e ficar olhando para ele, é de uma, sabe, de uma força e uma vibração que é totalmente esotérica, totalmente esotérica. E aí, esse brasão, ele tem um significado que eu acho que a gente consegue, né? Quando vê ele no conjunto, ele tem a sua potência, mas ele em separado, ele é capaz de muitas coisas em benefício da obra, né? Então, isso é importante que a gente também coloque. E somente da obra, né? E somente da obra. Eu falei, e é bom ressaltar. Que o brasão de São Cosme e São Damião, ele não serve para as pessoas, ele serve apenas de alimento para a egrégora. Só para a egrégora, tá bom? Bem, e aí, pensando nisso, nessas belezas que estão espalhadas, como eu digo sempre, em pedacinhos aqui, ali e acolá, e é necessário que o aluno, como eu sou aluna, Sérgio vai continuar sendo aluno, a vida toda nós somos alunos. Claro. E aí a gente tem que estudar sempre, e cada vez que a gente olha para o ensinamento, a gente descobre... Aprende mais. Não é isso, Sérgio? Isso. Então, gente, hoje o que eu separei para falar para vocês é: prestem atenção e procurem entender a diferença entre exotérico e esotérico. Trabalho esotérico de Cosme e Damião está relacionado o tempo todo à sua santidade Mali. Isso é quase que uma dobradinha. Eles estão vinculados à sua santidade Mali. E as palavras que nós precisamos entender, né? Porque a cerimônia, isso é bom também que vocês saibam. Eu toquei ontem rapidamente, mas hoje é a função desse trabalho dizer que, por ordem de sua santidade deusa lunar, em 28 de setembro de 1969, a cerimônia de Cosme e Damião passou a ser esotérica. Por isso a nossa roupagem, a roupa da cerimônia é a roupa sacerdotal com capa cor-de-rosa. É uma ordem de deusa lunar, apesar da responsabilidade da cerimônia continuar sendo do diretor espiritual. Não é da direção iniciática. Ela é de responsabilidade do diretor espiritual. Porém, é uma cerimônia esotérica por ordem de sua santidade deusa lunar. E é importante vocês entenderem por que o trabalho é esotérico e por que Cosme e Damião na Irmandade no foco esotérico. Os trabalhos não podem ser os trabalhos nossos de rotina. E como a gente está numa live, eu preciso suavizar o tom da informação e quem é estudioso vai entender o que eu estou falando. Os trabalhos têm que ser apenas com flores, roupas
roupas para as pessoas que precisam, mas os nossos trabalhos durante a cerimônia de Cosme e Damião são totalmente substituídos e suavizados por conta de ser esotérico. Então, são conhecidos como os trabalhos mais suaves e trabalhos mais brancos, digamos assim. E para as palavras que eu gostaria também que ficasse para um desdobramento futuro, é desinfecção. Para desinfecção, eu preciso reconhecer uma infecção. Onde eu estou infeccionado? Uma ferida infeccionada é uma ferida que contém coisas que não podem progredir, porque senão eu corro o risco desta ferida não cicatrizar. Eu preciso entender essa desinfecção. Onde é que eu preciso deste trabalho? E ontem o Gustavo mostrou no slide que este trabalho de... Está mais para frente? O trabalho de desinfecção está relacionado às potestades. A outra palavra é alimento. Alimento eu preciso compreender também que eu sou um ser humano buscando me conectar com forças superiores e forças positivas e que alimento... Você pulou, Gustavo. Pulou tudo aqui. É esse. O que alimento é esse que eu estou falando? Que todos nós precisamos, todos. Eu preciso me alimentar de coisas positivas para poder prosseguir na minha jornada espiritual. E a ascensão. A ascensão é outra palavra importante que a gente precisa ter compreensão. Que não adianta ficar o programa pendurado com essas palavras lá e eu não fazer essas conexões, que se trata de uma cerimônia esotérica. Eu preciso compreender a roupagem que eu estou usando, o trabalho que está sendo realizado. E para completar e misturando tudo isso, eu ainda tenho uma palavra que é pureza. Pureza, como é que a gente define pureza? É aquilo que não tem sujeira. Pureza é aquilo que está completamente um ambiente puro. E isso eu tenho que ter, eu tenho que ser isso. Eu preciso, como eu falei ontem, que eu preciso estar preparado para estar na cerimônia. É exatamente me limpar ao máximo para que eu me aproxime daquilo que eu já não sou mais. É quase que humanamente impossível dizer que um adulto contém pureza. É muito difícil, mas muito difícil. E se eu falar em outra palavra, que é coleguinha da pureza, que é a inocência, aí complicou ainda mais. Então, esse bloco de palavras precisa ser compreendido por nós e nós temos que ter humildade. Humildade de nos apresentarmos às forças da cerimônia, naquele momento de fixação, de concentração, estar conversando comigo mesmo, pensando em tudo isso, para que eu possa realmente participar de algo esotérico, né? Porque eu estou num outro ambiente, eu não estou numa reunião iniciática. Eu estou numa cerimônia, ou estou participando de uma cerimônia que tem influências, como eu estou dizendo, muito complicadas, é uma grande cerimônia, e eu preciso estar compreendendo o que eu estou fazendo ali. Bem, eles, reunindo tudo isso, desinfecção, alimento, ascensão, potestades, arcanjos e querubins, pureza, inocência, sua santidade Mali. Esse conjunto todo termina com um poder extraordinário, que é o poder sobre o homem psíquico e mental. Isto é o mais esotérico que pode existir. Aqui não tem nada físico, é psíquico e mental. Então, só para terminar, Cosme Damião, no seu trabalho esotérico,
eles verdadeiramente vêm fazer um trabalho em nós, de médicos da nossa alma, médicos que enxergam o nosso interior, nos levando pelas mãos da pureza a alcançar toda a positividade que o mês de setembro tem para nós e culmina com o dia de hoje, dia 27 de setembro. Fica, então, no meu encerramento, o convite diante daquilo que fomos capazes de produzir. Um presente que foi muito para nós, de acordo com o que a gente pôde levantar na opinião das pessoas, o que representou esta distribuição no aniversário de Reverendíssima, o grau de satisfação e alegria que obtivemos. Fica o convite para que a gente faça. É a mesma aula, a aula também é para o Natal, né? Então, fica o convite para que a gente possa, desde já, começar a planejar e pensar um Natal para todas essas pessoas que também seja inesquecível para todos nós. Mais uma vez, muito obrigada e eu estou à disposição para qualquer pergunta que vocês puderem ter a respeito do trabalho esotérico de Cosme e Damião. Muito obrigada. Eu só quero complementar, colocando que essa aula que você citou agora pelo final, a 14ª aula esotérica, que é quando você é criança, o valor dela é amor e a aplicação dela é Natal. E os dias máximos dela são 25 de dezembro e 27 de setembro. Hoje e o Natal. Então tem essa relação íntima entre essas duas datas. Porque em uma se comemora o aniversário de Reverendíssima Malilda e no outro o aniversário de Jesus. Forças interligadas, né, digamos assim. Não, e que a gente pode dizer aqui, né, a excelsa luz do missionário, Jesus, a quem ela sempre buscou como exemplo na sua vida terrena. E nós falamos ontem também sobre Cosme representando a força do Sol junto às forças espiritualizadas e Damião junto à força da Lua, as forças materializadas. E através desse trabalho de doação para o próximo, a gente consegue juntar a força materializada com a força espiritualizada e assim atingir a auréola luminar, que é onde nós desejamos chegar, onde estão os depósitos de forças da nossa Trindade Suprema que nos dirige, Sua Santidade Andu, Sua Santidade Deusa Lunar e Sua Santidade Antuil. Então, que São Cosme e São Damião dê passagem a todos nós para que cheguemos onde nós desejamos do ponto de vista espiritual. Mas não podemos continuar falando sobre São Cosme e São Damião sem entrar no âmbito de Mali, no Reino da Saúde, que é força indissociável um do outro. E aí eu vou convidar a reverenda Ana Cristina Mussi. Boa noite a todos. Realmente, falar de Mali nesse dia 27, com essa reunião, com essa irmandade que nós estamos vivendo, praticando, sentindo. Hoje, 27 de setembro, todas as homenagens ao nosso missionário, falamos de Cosme e Damião, e quando a gente entra para falar de Mali, mago número 3, do que Mali trabalha? Mali, no seu desdobramento ali na força psíquica, e quando se falou de Deusa Ramis também na força psíquica, de como trabalha para a mulher, tem toda uma conexão, Mali com a saúde, trabalhando psiquicamente para todos nós, para todos os filhos. O físico dela é Hilda, e já falamos tanto do missionário, e mentalmente seu trabalho junto com Nossa Senhora de Lourdes. Mas falando de Mali como mago, ele trabalha com a força 49, que é a saúde. E todos os dias estamos nos conectando com essa força 49, quando, no momento, a gente reza pela saúde nossa, a saúde daqueles que estão precisando.
Estamos aí há quantos dias rezando e exaltando a Força 49 da Saúde, de que Mali trabalha. A natureza é a mata, e a mata, se a gente se transporta para a mata, a gente vai sentir de fato toda a energia, toda a saúde que ela emana, a seiva, a natureza que nos acalma, que nos dá paz interior. Mali junto à mata, irradiando saúde. Mali também trabalha encaminhando o plano 5, Umbanda. Então, é um mago trabalhando para nos encaminhar os nossos trabalhos junto à Umbanda, que está ali para nos limpar de tudo que a gente traz de encarnação passada e precisa encaminhar agora, nesse plano 6 retorno. E quando nós unimos Mali Mago, a deusa, o reino de Mali, ele trabalha com o uno da saúde. E é muito forte, porque se a gente faz toda a conexão do mago com a deusa e o uno, unidade, poder máximo, quando a gente vai fazer qualquer trabalho, a gente se liga ao nosso uno. O uno da saúde está nela. Então, que nós possamos, de fato, nesse dia 27, já que toda a energia vital está junto ao reino de Mali, com essa junção, que a gente possa se alimentar no dia de hoje, que a gente possa ter, de fato, todo esse trabalho, se transportar para essa mata, onde a força de Oxóssi está lá, e que essa vida que a gente tem, essa oportunidade que a gente está aqui de encaminhamento, de saúde, possa realmente deixar frutos. Hosanas ao reino de Mali, a todo o seu trabalho junto à saúde, que possamos nos conectar a ela como mago, como deusa, e nos alimentar de vida. A vida para que a gente possa seguir, ter energia, seguir os ensinamentos, levantar de manhã e agradecer, de fato, por mais um dia. Agradecer por podermos ter um uno que irradia para nós e que depende de nós nos conectarmos a ele. Mali, e eu desejo toda a saúde para todos os meus irmãos que estão aqui reunidos, físico, psíquico e mentalmente. Obrigada. Obrigado, Ana Cristina. E aí, Sérgio, tá profundo? Tá profundo? Olha, eu não entendo essas coisas, não. Você vê como é fabuloso, né? O mundo da Irmandade. Você vê como... eu, às vezes, acho estranho a pessoa nossa, de toda a comunidade, às vezes não assimilar a oportunidade que tem de aproveitar essa magia, né, que a Irmandade é. É muito maior do que a gente imagina. O que a reverenda Sheila falou, a gente está sempre estudando, porque não é brincadeira. É um negócio mágico. Então, é um mundo que eu acho que, não sei se nós vamos conseguir dominá-lo, aprender, assimilar. Mas eu conclamo, né, até cada um, de Ed a irmão, a tentar. Lê uma vez, lê duas, lê três, pergunta a alguém, ouve outra pessoa falar, vê outro ponto de vista. Aí você começa a descobrir como a cabeça de Reverendíssima não era fácil, né? Esse mundo todo que foi montado. Então é bonito ouvir o pessoal. Eu gosto de ouvi-los. Se a gente que pega de fora já faz uma confusão danada, imagina aquela que estava recebendo isso tudo mentalmente. Pois é. Então a gente ainda depende. Por isso que
após a morte dela, são 77 anos ainda com a força dela, né? Então, que as pessoas tentem, os novos, um apelo aos velhos que estão... Que as pessoas fazem o curso e guardam. E não, volta, lê, cerimônias. Córrego Damião, então, Córrego Damião tem uma certa dificuldade de dirigir, porque eu acho muito difícil. 1 milímetro, um erro, você estraga a cerimônia. Vira outra coisa. Então, eu estou em pane, eu fico em pane, porque você não pode falhar. Porque, claro, eu não sou grande, né? Sou bem pequeno, sou macumbeiro, mas você depende de bons mentores, bons magnetizadores, bons auxiliares, porque ao mesmo tempo que é mágico, ela exige de você um controle enorme. Então, agora já encaminhando para a nossa sequência mais esotérica, já do nosso encontro com a iniciação, eu vou convidar a reverenda Salma, deixa eu achar. Boa noite a todos, salve. Agradeço a oportunidade de poder levar a todos sobre a palavra positiva pureza. A reverenda Sheila já deu uma introdução. Então, eu procurei em algumas fontes o seu significado e como aplicar no ensinamento da IED. De forma a mostrar como a palavra pureza pode atuar ou influir em todo o nosso corpo, no nosso campo físico, no psíquico, no mental. Então, por definição, pureza é uma virtude, uma qualidade, aquele que não tem maldade, nem malícia, possui uma conduta digna, que leva ao caminho do bem. Aí temos a pureza física, manter-se limpo e digno. O seu corpo é o seu templo, mantê-lo protegido, se cuidando, se higienizando, dominar os 5 sentidos, porque podemos nos impregnar através deles, e também dominar o sexo. Aí temos a pureza psíquica, ter pureza de sentimento, ser puro de coração, pureza de ação, dominando seus atos e suas palavras. Aí temos a pureza mental, ter bons pensamentos, boas intenções, ter boa conduta ética e espiritual. Pureza de alma. Melhor maneira de cumprirmos nossos compromissos espirituais é mantendo nosso corpo e mente moralmente limpos e puros. Pureza é estar limpo de corpo e de alma. Estar puro é estar mais perto de Deus. A Bíblia cita várias passagens da pureza, tamanha grandeza é essa virtude. E aí eu selecionei uma, que é: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Agradeço a oportunidade de poder falar sobre a palavra positiva pureza, e que todos possam ser abastecidos de pureza no corpo e na alma. Que assim seja. Boa noite a todos. Agora eu vou convidar a reverenda Dorítios para que ela conduza a nossa reflexão mais profunda sobre a pureza. Neste momento, eu convido todos a mentalizarem a palavra pureza. Palavra pureza. Pureza. Que tenhamos pureza de caráter. Que tenhamos pureza de pensamentos. Que tenhamos pureza de sentimentos. Desligando o pensamento. Que possamos realmente ficar impregnados com essa virtude
E agora eu passo a palavra ao Gustavo. Eu mesmo que vou fazer a leitura da Bíblia. Que ótimo. Vai ser o Salmo 103, que é um salmo que fala justamente de todas as virtudes. Ele cita todas as virtudes que a gente busca nessa cerimônia e a relação que a gente quer estabelecer com Deus e que a gente tem, mesmo na condição de plano 6 retorno, graças à proteção e o aval da força de São Cosme e São Damião como fiadores do nosso karma. Esse é um serviço muito importante que eles fazem e poucas vezes a gente reconhece. E por isso só nos resta o caminho da pureza. E por isso a cerimônia é tão importante como é essa solenidade de São Cosme e São Damião. Então prestem bem atenção nesse salmo e reflitam. É um salmo de agradecimento. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me coroa com amor e bondade. Ele enche a minha vida de muitas coisas boas, e assim eu permaneço jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele compartilhou seus caminhos com Moisés e deixou que o povo visse os seus feitos poderosos. O Senhor Deus é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo, e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga conforme os nossos pecados, e nem nos paga de acordo com as nossas maldades. Assim como é grande distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o louvam. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o respeitam, pois ele sabe que como somos feitos. Lembra que somos pó. A nossa vida é como grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente os seus mandamentos. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Louvem o Senhor, todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Louvem o Senhor, todas as criaturas, em todo lugar onde ele reina. Que todo o meu ser louve o Senhor. Mas esse salmo fala muito dos anjos, dos arcanjos, daqueles que estão próximos ao trono de Deus, que são justamente os querubins potestades que compõem essa legião de São Cosme e São Damião. Então, eu acho que esse salmo cabe como uma luva para encerrar esse dia de hoje, mas não encerrando totalmente, porque temos mais uma surpresa para todos. Cosme, Damião e as crianças. Mas quais crianças? Eu vou passar aqui, porque a gente costuma fechar os nossos encontros com a iniciação com uma oração. E eu quero que vocês acompanhem muito atentamente essa oração que vai ser o fechamento desse nosso seminário virtual em homenagem a São Cosme e São Damião, em celebração aos 110 anos de Reverendíssima Malíilda, hoje, nesse dia 27 de setembro, reunindo as vibrações com Ângelos,
no nosso encontro com a iniciação. Então, por gentileza... Rezemos juntos a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, eu levo fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, eu leve a alegria. Aonde que houver temas, que eu levo a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Mas é amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Eu acho que não tem forma melhor de encerrar, mas agora a palavra está aberta para as nossas autoridades aqui presentes, direção espiritual, Rio, São Paulo, a direção iniciática, Rio, São Paulo, e quem mais, diretoria ou alguém representando as maçonarias, se quiser fazer uso da palavra, nós já terminamos o nosso roteiro e agora está aberto para as conclusões finais de vocês. Agradecendo demais a participação de todos e a colaboração com a realização dessa homenagem do final pelas crianças. Fechando o final de semana das crianças com as crianças, mais do que merecido. Eu não vou falar mais nada, que se falar estraga. Para mim está ótimo, maravilhoso. Muito obrigada. Lindo demais. Olha, eu vou falar porque eu gosto. Eu acho que cada momento é importante. Para mim, a live alimenta a todos. E que, claro que a cerimônia do Carnaval encerra amanhã, mas que as pessoas, ao terminar essa live, tenham guardado as palestras e possam, amanhã no encerramento, que haveria, cada um poder entregar o produto do seu trabalho. É muito importante essas lives que nos salvam por causa da ausência dos trabalhos. E cada um, nessa noite, possa, ao desligar, se sentir realmente alimentado. Usando a força de Cosme Damião, usando a força do missionário, e que eles possam nos dar o alimento que nós precisamos, nos ajudar a passar até nós podemos novamente encontrar os guias, né? Encontrar pela palavra. Salve a todos. Bem, eu só gostaria de agradecer, né? Agradecer a todos, e eu espero que todos tenhamos conseguido, né, ficar envolvidos nas vibrações da pureza, da alegria de São Cosme e Damião, e pelo amor de Hilda. É só isso, só desejar uma boa noite. Olha,
Eu sabia de tudo que estava acontecendo, mas eu fiquei tão emocionada. Essas crianças são demais. Tá? Uma boa noite para todos. Também, boa noite a todos. Que a gente possa realmente, nesse dia, ter certeza que o amor está no ar. E Hilda está feliz por termos aqui representado todo o trabalho dela, todo esse legado que a gente tem dessa responsabilidade. E Mali, né? Mali esteja com a gente, nos alimentando. E é o que eu sinto nesse momento. Mali. Boa noite. Agradeço a oportunidade a todos, que todos possam sair abastecidos e que Reverendíssima, lá do alto, possa trazer as emanações desse alimento que a gente está tanto precisando. Hosanas, Amalilda. Vamos preservar no nosso coração toda essa emoção, todo esse sentimento positivo e carregar para a nossa vida. Que seja um ano diferente, que foi para todo mundo, mas que esse seminário virtual fique marcado no coração de todo mundo, desse momento tão diferente que o mundo enfrentou, mas ainda assim nós conseguimos, eu, dentro da minha visão, acredito que a gente tenha conseguido prestar uma homenagem à altura nesses 110 anos de Hilda Roxo na Terra. Então, desejo a todos uma excelente noite, uma maravilhosa semana, com fé que tudo ainda está em evolução para o nosso melhor caminhar sobre a Terra, né? Tudo que foi colocado para nós de desafios esse ano serviu para nos fazer pessoas melhores. A gente tem que acreditar nisso e que a gente acabou de cumprir mais uma etapa desses desafios, homenageando a força de São Cosme e São Damião e de Reverendíssima Malilda. Então, por último, né? Hosanas a Reverendíssima, hosanas a São Cosme e São Damião, hosanas à força da pureza e que recebamos saúde. Foi no jardim de Alá, foi no jardim de Alá.